E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre política? Pois é, bem-vindo ao nosso canal. Vamos embora, porque o cenário político brasileiro, ele não para, ele mexe, ele tá mudando o tempo todo. E eu quero trazer uma análise com você sobre algumas mudanças. Será que você ainda está preso apenas no ciclo dos de sempre? Parece que muita gente não está mais tão preso no ciclo de sempre. Tem uma nova pesquisa que acendeu um alerta para alguns e talvez uma mudança, né, que pode estar sendo acontecendo agora no cenário político. Tem um levantamento mais recente feito pela Nexo e também parceria com a BTG Pactual, é uma pesquisa, né, eleitoral. Ela mostra que o presidente Lula ele continua liderando as pesquisas no primeiro turno, tá? Ele continua liderando no primeiro turno, mas no segundo turno, observe uma coisa, o jogo é totalmente diferente. O Flávio Bolsonaro, que é o candidato predileto da direita para muitos, ele é o segundo colocado, né? Se você olhar para os dados, você vai ver que Lula aparece com 41%, Flávio Bolsonaro aparece com 36%. Ou seja, pairo duro ali, parece-me que vai girar entre esses dois. Mas calma, vírgula. Enquanto isso, Romeu Zema tem 4%. Um número que primeiro você olha e fala, 4%, pera lá, o cara está querendo colocar no jogo um cara que tem 4%. Se você tem esse pensamento, eu peço que você tenha cuidado, porque a política não é só fotografia do momento, ela é um movimento. E eu estou percebendo e quero junto com você fazer uma análise sobre os movimentos do Romeu Zema a isso, né? E eu acho que está se movimentando muito bem. Esses 4% de hoje pode ser o começo, na minha opinião, de algo muito, mas muito maior. Se você olhar direitinho, quando a simulação vai para o segundo turno, o cenário muda completamente. E quando eu digo completamente, ele capota. Lula ele aparece com 45%. Coloque Zema para concorrer com Lula, Zema já bate 41%. É claro que Flávio Bolsonaro vai ter um empate técnico ali também com o presidente Lula. Mas como alguém que está em pesquisa quarto, ou terceiro, ou quarto, ou quinto ali, né, consegue aparecer tão bem? Claro, muito se dá pela rejeição do próprio Lula, né? Mas pare e pense, 4% no primeiro turno, consegue encostar em alguém no segundo desta magnitude? É um sinal muito interessante que nós podemos fugir um pouco dessa polarização. É claro que essa briga de votos vai ser dentro da direita, né? Vai ser disputa ali dentro da própria direita, né? O ponto importante que precisa ser observado é que Romeu Zema, ele começou a crescer e crescer muito, e muito de verdade. E não foi por acaso, o crescimento de Romeu Zema se dá porque nos últimos meses ele já tinha essa postura, não aconteceu do acaso, mas ele passou a se posicionar de maneira mais forte e contundente, né? E muito bem, por sinal, no debate político. Suas falas têm ganhado repercussão, seus vídeos têm viralizado e o nome dele agora começou a ser popular, começou a circular com mais intensidade entre os muitos eleitores, porque o grande segredo não é sobre quem imprime opinião, quem está na mídia ou quem não está, é o grande povo, é a massa. E o nome do Zema começa a circular. Centenas de milhares de novos seguidores que ele ganhou aponta para isso. E presença cada vez mais forte, maior nos embates políticos. O Zema ele conseguiu fazer com que outras pessoas que não estavam muito dispostas a mexer no vespeiro STF ter que começar a mexer. E eu falo do Flávio Bolsonaro, se ele quer ganhar votos ou não quer perder votos, ele começa a se mexer e também começa a criticar o STF. Agora eu faço uma pergunta, ele vai? Zema deixou de ser coadjuvante faz tempo e passou a ser também agora observado por muitos. Esse movimento teve impacto direto não só na política como um todo, mas os eleitores começaram a citar Zema espontaneamente, e aqui está onde eu quero fazer porque eu quero fazer esse conteúdo. A pesquisa espontânea é o quê? Quando alguém vai lá e pergunta para você o seguinte: em quem você vai votar para presidente? A pessoa não tem ela diz quem é. Diferente da pesquisa convencional que chega assim, ó, você vai votar no Lula ou no Flávio Bolsonaro? A pessoa vai escolher um dos dois. Ó, nós temos os candidatos Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, não sei quem. Essa é uma pesquisa comum. A espontânea é só, você vai votar em quem? As pessoas comuns já estão respondendo, eu vou votar no Romeu Zema. E isso daí é gigante, tá? É gigante. E o mais do que isso,
o debate mudou de foco. Agora, o que as pessoas estão preocupadas, e de fato é com o futuro de um Brasil mais seguro para todos. Enquanto isso, parte do eleitorado questiona a postura de outros nomes fortes. De um lado, tem as críticas à atuação mais seletiva de ataques, e do outro, tem, sabe o quê? Tem cobranças por posicionamento ainda mais forte. Ou seja, dentro do espectro da direita, está tendo uma pressão gigantesca para nomes como Flávio Bolsonaro, o Caiado e tantos outros a se posicionar assim como o Zema tem se posicionado. Não é sobre quem lidera hoje, não. Não é sobre isso. É sobre quem consegue crescer e ocupar espaço no imaginário do eleitor. E Zema está fazendo isso com maestria. Zema está entrando nesse lugar com maestria. Ao ponto que eu não queria falar sobre política, estou preocupado em falar sobre política agora. Porque eu não quero que Zema cresça, pelo contrário, eu quero que ele cresça ainda mais. Eu quero que ele cresça ainda mais. A eleição não começa no dia da votação, não. A eleição ela começa na percepção das pessoas. E Zema tem ganhado a percepção das pessoas. Então fica uma pergunta para você aí, ó. Fica uma pergunta para você. Estamos vendo o surgimento de uma nova força política ou não estamos vendo? Será que é apenas mais um movimento momentâneo dentro de um cenário polarizado? Ou de fato, Romeu Zema encontrou, e toda a sua equipe, que não se faz isso sozinho, né? Encontrou um lugarzinho dentro da direita brasileira para dizer, rapaz, vou pegar uns votinhos aqui. E aí você começar a... Você sair daquele... eu gosto do novo, não sei o quê. Não, agora esquece isso. É a figura do Romeu Zema. E aí brasileiro se identifica com figuras. E aí, meu irmão, o STF tá caindo como, né? Como ovelha muda nesse sistema nesse esquema no bom sentido, tá? Nessa estratégia do Romeu Zema. E você? Já tinha percebido esse crescimento, esse movimento? Comenta aqui embaixo, eu quero que você... Queremos debater, né? Quero entender como você está enxergando esse cenário. Eu quero dar algumas observações bem interessantes para você. Pare e pense muito bem em quem vai votar. Porque as eleições desse ano, ela pode mudar décadas e décadas para frente. Eu vou ser bem honesto e bem sincero. Ninguém aguenta mais um ano de Lula, não. Mas também ninguém aguenta, mais um ano que eu digo mais um mandato, né? Mas também ninguém aguenta mais um mandato sem gestão profissional, sem coisas inteligentes. Chegou a hora, e talvez a hora é de começar a pensar em outros caminhos para a política brasileira. Eu faço o voto de que você avalie bem as propostas, quem é e quem deixa de ser. Pessoa como a gente como a gente, né? Zema foi reposicionado na política nacional agora. Na verdade, foi posicionado, porque ele não era da política nacional, ele era apenas um empresário que virou governador, que agora está almejando ser presidente. Há possibilidade, sim, de Zema ser vice do Flávio Bolsonaro? É claro que há. E esse contexto atual dito aqui, ele escancara ainda mais para a turma do Flávio Bolsonaro olhar para o Zema e dizer, rapaz, agora eu não sei ainda, e nem quero nesse vídeo, dar minha opinião, se vale a pena o Zema abrir mão de sua candidatura para ser vice de Flávio Bolsonaro. Não sei. Mas com certeza isso vai ser observado com mais atenção pela parte da turma que faz a campanha do Flávio Bolsonaro. O bolsonarismo precisa observar Romeu Zema com mais atenção, porque Mineirinho, tá de brincadeira não, viu? Para quem pensa no Partido Novo de João Amoedo quando foi candidato, esqueça. É uma nova pegada, é um novo jeito de fazer política. Tá fazendo muito bem.